Bom dia a todos vocês. No nosso calendário, nos reunimos para lembrar da maior de todas as mortes, a mais importante. Muito embora sejamos informados sobre a notícia de pessoas que partem, por muitos motivos e em muitos lugares diferentes. Mas houve uma morte que podemos saber é inigualável, a morte de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui para lembrar desse evento que garante para todo aquele que acredita nessa morte a vitória sobre ela. E o significado dela também nos leva na direção de que não precisamos viver nesse mundo atemorizados por essa realidade, nem angustiados, porque nenhum ser humano é senhor da vida ou da morte. Nenhum de nós. Nós não conseguimos controlá-la. Mas Jesus era. Ele morreu segundo as Escrituras e na hora exata que aquilo deveria acontecer. Ele escolheu morrer. Porque ele sabia do significado da sua morte. E nós então estamos reunidos para relembrar isso e trazer para as nossas mentes e para os nossos corações o seu significado, para que nós possamos usufruir os benefícios que na sua morte Jesus Cristo conquistou para todo aquele que nele crê. Então é nesse sentido que nós nos reunimos nesse lugar, nesta manhã, para lembrar e também para usufruir os benefícios que em Jesus Cristo temos. Eu convido você para abrirmos juntos as nossas Bíblias e ver como no livro do Apocalipse essa morte é registrada. No capítulo 5, livro do Apocalipse, no capítulo 5. E depois de lermos esse texto, nós vamos orar. Depois da oração, nós vamos cantar o hino 67 dos nossos hinários. Convido você também a se colocar em pé, por favor. Nós vamos fazer uma leitura alternada desse capítulo 5 do livro do Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, constituíste reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Digno é o Cordeiro. Vamos falar com Deus na mediação desse Cordeiro. Vou convidar o pastor Ricardo a nos dirigir, Ricardo, em oração. Adoramos ao Senhor, louvamos o Teu nome nesta manhã que se reveste, Senhor, de sentido e significado para as nossas vidas. Porque lembramos não só historicamente da Tua morte, mas do significado dela, por nossa causa, por causa dos nossos pecados. E obrigado a Deus porque esta verdade inunda a nossa vida e o nosso ser, porque o Senhor vive. Amém. Porque o Senhor ressuscitou dos mortos, vencendo os seus grilhões e trazendo para nós esperança e vida. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para fazer como os anciãos e todos os seres, nos prostrar diante do Senhor, para dizer que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Recebe, Senhor, a nossa adoração, ainda que imperfeitos, ainda que não possamos corresponder à altura do Teu grande amor manifestado por nós quando ainda éramos pecadores, a Seu tempo e na plenitude do tempo, morrendo por nós. Recebe, Senhor, a nossa humilde adoração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. E obrigado a Deus, porque a nossa vida não precisa ser mais uma vida vivida no desespero, mas na esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Se alguém aqui nesta manhã, Senhor, ainda não reconheceu isso, se alguém aqui nesta manhã não tem o seu coração pleno e completo desta verdade, Senhor, faça isso por meio do Teu Santo Espírito, que foi enviado também, Senhor, para aplicar esta obra redentora nas nossas vidas. Aplica, pois, aqui, Senhor, nos faz lembrar disso e nos faz alegrar na Tua presença. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos unir as nossas vozes e dar ao Cordeiro o louvor que a Ele é devido. Descendir
Ouçamos a mensagem que o coral se preparou para nos entregar então nessa manhã. Gênesis, o livro dos princípios que nos são dados conhecer, revela-nos os planos do Deus Elohim, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis e mais, a queda dos seres humanos que arbitrariamente escolheram desobedecê-lo. Criados à sua imagem e semelhança, capazes de dialogar com Deus e de entender sua vontade, se deixam levar pela cobiça e iludidos pela serpente, sentem-se nus em sua presença. Pelo que disse Deus à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o paraíso na terra passa a ser apenas terra, e a humanidade começa seu penoso caminhar, depois de receber de Deus uma vestimenta por Ele mesmo elaborada. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus sacrifica um animal para dar dignidade aos homens que estavam se sentindo nus em sua presença. O tempo passa, a humanidade resiste, persiste, e Deus, sempre Deus, mantém aberto o canal da comunicação do homem com ele, elegendo em Abraão e Sara um povo. Posteriormente, um rei que governasse esse povo segundo o seu coração e uma linhagem real para o seu descendente. E no decorrer da história que hoje cantamos, intitulada Seja Feita a Tua Vontade, narrando os últimos dias da vida de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus encarnado, lembramos-nos do seu ato e atitude mais marcantes, sua humildade e submissão à vontade do Pai, do Deus Criador. Por ocasião da Páscoa, ao adentrar a cidade de Jerusalém, Jesus, montado em um jumentinho, percorre suas ruas, cumprindo-se ali as palavras do profeta Zacarias, na narrativa dos evangelhos. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. O Messias de Deus é chegado. A ele, hosana e glória. Saudando-te, ó Cristo,
Jesus, o filho de Davi, aclamado pelo povo em sua triunfal entrada na cidade de Jerusalém, com toda a autoridade que lhe fora dada pelo Pai, foi até o templo para ensinar. Mas, ali chegando, deparou-se com uma cena de profunda deturpação, com tudo que dizia respeito à existência do templo e à sua finalidade para o povo de Israel. Passou ele então a expulsar os que ali vendiam e compravam, e tendo feito um azorrague e cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. E com relação aos escribas e fariseus, a eles se referiu: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Por isso, os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Estes procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Todo ser humano caído, que reconhece o seu pecado, encontra guarida ao se reaproximar de Deus. Com humildade e coração compungido, carente da graça e misericórdia de Deus, é por Deus aceito e filialmente reconciliado. Mas nem todo ser humano consegue ver a sua própria miséria ou reconhecer a sua dependência do amor de Deus, ainda que por um bom tempo caminhe ao lado de Jesus. Não mudam seu modo de ser e agir, apenas aparentam bondade, sem deixarem de ser gananciosos,
roubadores, mentirosos ou covardes. E para que os principais do templo, maiorais do povo, escribas e sacerdotes pudessem dar andamento aos seus planos de tirar a vida de Jesus, o Emanuel, encontraram em Judas Iscariotes, um dos que apenas caminhava com Jesus, sem ter parte com ele, o agente ideal. E no primeiro dia de Páscoa, enquanto compartilhava da ceia com os 12 apóstolos, Jesus o surpreende ao dizer com o espírito angustiado: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então Simão Pedro, fazendo um sinal, diz ao discípulo que estava mais próximo de Jesus, pergunta a quem ele se refere. E Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E molhando um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Nessa mesma noite, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foram então Jesus e os seus discípulos até o lugar chamado Getsêmani, para o outro lado do ribeiro Cedron, um jardim aos pés do Monte das Oliveiras. Disse Jesus aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E assim orou por 3 vezes, enquanto seus discípulos dormiam e repousavam. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, foi o alerta do mestre. Mas, como não atentavam para o que estava para acontecer, disse-lhes: basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Judas, o traidor, conhecia aquele jardim. Jesus lá estivera com seus discípulos muitas vezes, e acompanhado de uma turba, com espadas e porretes, Judas vem até Jesus. E conforme combinara com os principais sacerdotes, escribas e anciãos, disse: Mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem. Jesus é preso e imediatamente levado diante dos seus acusadores. Os discípulos todos fogem atemorizados. Judas, o traidor, vendo Jesus ser condenado, tocado de remorso,
devolveu as moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, e atirando as moedas de prata para o santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Aquela noite parecia não ter fim. Preso e açoitado, Jesus foi levado na calada da noite até a casa do sumo sacerdote Caifás, onde seria julgado pelo sinédrio, ou seja, pelas autoridades judaicas. Estes buscavam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não achavam. Até que 2 testemunhas compareceram afirmando: esse Jesus disse: posso derrubar o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus nada respondia aos que depunham contra ele. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Levaram-no então a Pilatos. Agradar as autoridades romanas e nelas encontrar apoio às suas decisões também fazia parte da trama urdida pelos judeus. Pilatos, o governador romano,
não houve por bem questioná-lo religiosamente, mas politicamente. Jesus, chamado filho de Davi, rei dos judeus, poderia constituir ameaça de sedição naquela região por ele governada, e fez a Jesus a pergunta que o poderia esclarecer a respeito. És tu o rei dos judeus? Tu o dizes, replicou Jesus, e calou-se diante das autoridades, não lhes dirigindo mais a palavra. Por ocasião da Páscoa, costumava o governador soltar um dos presos conforme eles quisessem. Um preso muito conhecido de nome Barrabás foi trazido. E Pilatos lhes pergunta: a quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E o povo gritou em alta voz: Barrabás! E quanto a este Jesus chamado Cristo, mais alucinados gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Em tanto progresso.
Foi então Jesus entregue aos soldados e, despojando-o de suas vestes, vestiram-no com um manto vermelho e, tecendo uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e na mão direita um cetro de bambu. Açoitaram-no, zombaram dele e o flagelaram, sofrimento atroz. Em seguida, os soldados levam Jesus para que seja crucificado. Jesus sangra da cabeça aos pés pela coroa de espinhos que lhe puseram em sua cabeça e pelos impiedosos açoites. No caminho para o Gólgota, Jesus cambaleia sobre a pesada cruz que carrega em seus ombros. O seu esgotamento físico era visível a tal ponto que constrangeram Simão Cirineu, que vinha do campo, a levar a cruz após Jesus naquele macabro cortejo. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, os soldados, com toda violência e desprezo, pregam Jesus na cruz. Eles então a levantam e a fixam brutalmente em um buraco. A zombaria, mesmo após terem-no crucificado, continua. Rei dos judeus, desce da cruz! Gritam em meio às gargalhadas. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, às 3 horas da tarde, clama Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, aparecendo a muitos na cidade santa. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o inexplicável acontecer, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus.
A história da redenção do ser humano, que se reconhece pecador e carente da graça de Deus, é uma história de mão única. Teve seu início no livro dos começos, Gênesis, em uma aliança firmada por Deus com toda a sua criação, ao afirmar que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente que nos enganou, distorcendo as palavras de Jeová, levando-nos a optar por virar as costas para o grande Deus Eu Sou. Livres no Éden, arbitramos em desafiar esse Deus, querendo ser tal qual o Criador, quando éramos e somos criaturas suas. Como é a história de mão única, se o ser humano precisa se reconhecer pecador? Ah, como são ingênuos e tolos aqueles que assim pensam, que assim querem fazer algo para merecer a redenção. Deus elegeu os seus filhos em Cristo antes da fundação do mundo. Em Abraão, servo temente ao Deus verdadeiro, são abençoadas todas as famílias da terra. Um povo é por Deus separado, com rituais que o próprio Deus instituiu para que seguissem. Um tabernáculo e depois um templo são construídos para que a aliança fosse perpetuada. A representação do animal sacrificado por Deus, lá em Gênesis, para que o casal conseguisse deixar de se esconder do seu Criador e que durante todo o Velho Testamento, até o nascimento e a vida de Jesus, foi mantido. Com a morte de Jesus, perde totalmente sua razão de ser. Rasga-se o véu do santuário e os sacrifícios e rituais sacerdotais para o perdão dos pecados não são mais necessários. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro sem mácula, para o sacrifício expiatório, morre em uma cruz pelos pecados de muitos. Agora, temos Jesus como intercessor e mediador diante do Pai. Jesus, o sacrifício e sumo sacerdote, levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras somos sarados. História de mão única. Deus endireitando as veredas e aplanando os caminhos tortuosos pelo testemunho do seu Filho Emanuel, Deus conosco. Tu és o rei.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Só Jesus era Senhor da vida e da morte. Mas mesmo na mais difícil das circunstâncias que ele experimentou, ele disse ao seu Deus, ao seu Pai: seja feita a tua vontade. E Jesus morreu por sua escolha, mas para que se cumprisse também a vontade de Deus, que era nos socorrer, nos salvar. Porque nenhum de nós o poderia fazer por si mesmo ou por qualquer outra pessoa. Nós não somos senhores da nossa vida e da nossa morte. Você entra num avião e espera chegar depois de algumas horas no seu destino. Mas você não chega. E sequer o seu corpo será encontrado. Você vai estudar e mora no dormitório da sua escola. E de repente, num final de dia, chegam lá assassinos, perguntando quem são os cristãos ali. E você sabe que se você se apresentar como um dos tais cristãos, você será abatido imediatamente. E mesmo assim, mais de 140 o fazem. Nós não somos senhores da vida e da morte. Mas Jesus era, por inteiro. E ele sabia exatamente a razão pela qual ele veio viver conosco. E ele sabia exatamente a razão pela qual ele deveria morrer entre nós. Por isso o livro de Hebreus nos diz: já que é assim, temos em Jesus esse sumo sacerdote, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todos nós podemos nos achegar, porque Deus quer socorrer todo aquele que se aproximar desse trono da graça, aonde Ele está sentado, e como vimos há pouco no livro de Apocalipse, aonde o Cordeiro também se assenta. Portanto, lembremos disso. E saiamos daqui com essa rica e viva esperança de que Deus tem graça, porque Jesus morreu para que ela nos fosse concedida. Vamos ficar em pé novamente. Senhor, nesse dia, quando fomos lembrados da razão pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo,
da sua entrega espontânea, necessária. E mesmo na sua grande angústia, ele fez a vontade de Deus, o seu Pai, o nosso Pai. Vontade que abriu as portas do céu, para que todo aquele que acredita em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, possam entrar com toda liberdade e acessar o trono do Salvador e acharem graça para serem socorridos. Ó Senhor, socorre aqueles que creem em Ti. Acode, ó Deus, providenciando em Jesus Cristo essa salvação tão grande. Socorre, ó Deus, aqueles que estão agora sendo tentados, pressionados, para que possam se aproximar desse trono e receber esse socorro. Socorre, ó Deus, aqueles que estão hoje lutando com a terrível dor da perda dos seus queridos. São tantos em tantos lugares. Sê com eles, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver livres da angústia, mas em plena certeza de fé e esperança que Jesus Cristo morreu em nosso lugar para que nós tenhamos a vida eterna. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre todos nós e todo o povo de Deus, reunido aqui e em outros lugares, agora e sempre. Amém. Assente-se, por favor.
Gostaríamos de dar uma palavra de saudação àqueles que aceitaram o nosso convite e estão aqui hoje conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida e esperamos revê-los em outros momentos também, como o de hoje, especialmente aos domingos, quando nos reunimos. Ontem faleceu o irmão da nossa regente, a Suzana. Então a Suzana foi para São José do Rio Preto participar dos momentos finais da entrega do corpo à sepultura de seu irmão. E nós tivemos então, pela graça de Deus, o provimento através do nosso querido irmão Fernando Artic, que assumiu essa responsabilidade dentro dessa circunstância. E nós louvamos a Deus também pelo coral da nossa igreja, que se preparou para nos entregar essa mensagem que está no cerne da nossa vida. Que Deus nos dê a todos uma Páscoa abençoada.